Olá, boa tarde. Estou aqui para refletir juntamente com você algo que está no meu coração. Você já se fez a seguinte pergunta: por que comigo? Por que tudo tem que ser difícil? Por que essas coisas têm que acontecer justamente comigo? É algo que a gente pergunta. E tem seus motivos, tem suas razões. Não estou aqui te dizendo que você está errado. Mas com a vida, com algumas experiências que eu passei e enfrentei, eu entendi que Eclesiastes 3 e Provérbios 16 mostra para mim algumas coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, Eclesiastes 3 diz que há propósito debaixo do céu sobre todas as coisas. Provérbios 16 diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem do Senhor e tudo tem o propósito do Senhor. Então, concorda comigo que tem certas coisas que nós fazemos, que nós buscamos, mas que não tem nada a ver com Deus? Nós colocamos as nossas vontades em primeiro lugar, nós colocamos as nossas vontades, o nosso desejo, a nossa garra, a nossa determinação e deixamos Deus de lado. Então, diante de alguma coisa que possa dar errado, de alguma coisa que possa não dar certo tanto assim, a gente começa a buscar a Deus. Mas Deus por quê? Deus, como isso está difícil? Mas Senhor, sim. E assim nós começamos aquelas murmurações, aquelas lamentações, e Deus está dizendo, e pode estar te dizendo agora: mas eu não tenho nada a ver com isso. Foi você que escolheu este caminho, foi você que seguiu este rumo. Por que me toma? Mas o Senhor é aquele que Ele, por amor, Ele diz: então tá, eu vou te ouvir e vou te dizer, não faça mais isso. Não ande sozinho, não ande sozinha. Pergunte para mim primeiro se eu estou neste negócio, se eu estou aprovando. Afinal de contas, você precisa conhecer a palavra, crer nela, e ela trará o quê? A resposta. Você sabe que pensando nisso, eu passei por duas situações. Eu queria muito ser mãe, mas eu não queria saber se era o momento certo. Simplesmente eu queria ser mãe. E você pode me dizer: ok, vontade, desejo maravilhoso ser mãe, né? Trazer os filhos a este mundo, os seus descendências, sim. Mas tem hora que a gente precisa parar, avaliar e entender que há tempo para todas as coisas. Primeira gestação que eu tive, com 20 semanas, eu entrei em um processo de aborto. E é interessante que na semana foi assim. Na terça-feira, tínhamos um ultrassom para descobrir que sexo era. Fomos até a maternidade na época, fizemos o ultrassom e era um menino. Iria se chamar Rafael. Na quinta-feira, no ultrassom tudo normal, tudo bem, tudo certinho com o bebê, comigo. Na quinta-feira, em meio ao trabalho, uma hemorragia começou, deu-se início. E isso foi na sexta-feira. E ali falamos, buscamos a nossa ginecologista da época, mas não houve jeito. Sábado de manhã, eu estava na maternidade perdendo um bebê já, de 20 semanas. Ok, passou-se, que lições a aprender. Próximo ano, o desejo de ser mãe era muito forte. Fiquei grávida de novo. E eu não tinha aprendido a lição ainda da primeira gestação. E na mesma situação aconteceu a segunda gestação. Na terça-feira fomos ver 16 semanas, não sabíamos ainda o que era, se era menino, se era menina. E fomos até a maternidade, fizemos ultrassom e uma menina estava a caminho.
Ok, que bênção, glória a Deus, aleluia. Mas na sexta-feira, novamente, iniciou-se uma outra hemorragia e mais uma vez fomos parar em uma maternidade e perdemos a segunda gestação. Ok, igual, tudo da mesma maneira que passou-se pelo primeiro processo, pela primeira perda. Vamos então entender e ver o que o Senhor está querendo dizer. Algumas lições eu aprendi. Primeira coisa, o seu desejo tem que estar de acordo com o desejo do Senhor. A sua vontade tem que estar alinhada com a vontade do Pai. Segunda coisa, orgulho. Não importa o convênio, não importa o nível social que você tenha, não importa as condições. E na época eu tinha uma bela de uma condição com um belo de um convênio, aonde médicos, os mais renomados, me fizeram entender que não era a condição financeira que eu tinha, não era as condições a nível de saúde que eu tinha que estava sobre a minha vida, mas era a vontade do Pai, aquilo que Ele tinha para mim. Então, neste caso, na minha vida, foi isso. Nessa situação, foi o que eu aprendi. Que eu estava olhando para as condições que eu tinha, para o que o dinheiro que eu tinha poderia pagar. E o Senhor me ensinou que eu estava querendo fazer a minha vontade, estava presa ao que eu tinha e não aquilo que Ele tinha para mim como propósito. E assim eu aprendi. Comecei a colocar tudo que eu queria na minha vida nas mãos dele. Aprendi de maneira muito triste, muito duro, muito pesaroso, se você pensar assim. Mas quando eu aprendi, passado-se um tempo, eu fiquei grávida de novo. Claro que teve os seus cuidados, uma gestação não muito fácil, mas o Senhor trouxe à luz uma linda menina que hoje vai fazer 15 anos este ano. Eu entendi que o tempo certo é o tempo dele e não o nosso. Passado-se um bom tempo, 5 anos depois eu fiquei grávida de novo. Um lindo bebê, um menino, Pedro. Há 9 anos atrás ele nasceu. 2 joias preciosas do Senhor na nossa vida, que vieram no tempo certo e no momento que Deus quis. Então eu queria deixar aqui este testemunho para a sua vida, para que você entenda. Pare de perguntar: Deus, por que de novo? Deus, por que isso? Deus tem os seus propósitos, mas a gente precisa estar alinhado ao dele. Se a gente estiver alinhado apenas ao nosso propósito, a gente vai sofrer. Deus te abençoe, que traga um testemunho de vida para você, que você possa aprender